Apoio de 100% da Fiel faz a diferença e Timão faz o inacreditável no último minuto. Silvinho não é o culpado pelo Corinthians estar jogando mal, segundo o jornalista. Jogador é liberado e o Timão terá mais um reforço para esse final de ano e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, Fiel, tudo certo com vocês? Bom, e não é que a Fiel faz a diferença, né? Primeiro jogo com 100% do público em Itaquera depois do começo da pandemia, e quem diria que ela não faria diferença, né? Diferente aí de umas outras torcidas espalhadas por esse Brasilzão, a nossa não desistiu e apoiou até o final. E claro, foram recompensadas com a estrela brilhante de Roger Guedes, que foi decisivo mais uma vez e pra variar meteu mais um gol em um time de verde, né? Esse é o nosso piu-piu da Fiel, pois é, e como diria o nosso cântico, sou corintiano, vai na raça que ganhamos. Enfim, né? É lógico que pelo lado emocional eu diria que foi aquela vitória no estilo Corinthians. Jogo morno, estádio inteiro cantando, apoiando e o gol sai no finalzinho pra alegria da Fiel. 1-0 daquele jeitinho que a gente gosta. Porém, analisando de forma mais racional possível, esse 1-0 foi quase uma derrota, porque contra o lanterna do campeonato, diga-se de passagem, um dos piores de todos os brasileiros, em casa com a volta de 100% da torcida e ainda com um time que no papel é um dos favoritos em qualquer um dos campeonatos, sofrer o jogo inteiro para criar. É claro que também não foi só demérito do Corinthians, o goleiro da Chapecoense, por mais que fez mais cera do que defesa, acabou sendo fundamental na vitória. O Donelli também só fez uma defesa, mas também foi a defesa, porque se ele não toca ela entra, só que ainda assim, contra um lanterna do campeonato, eu acredito que o time poderia ter feito muito mais, e também, né, ter saído de campo sem ter passado esse sufoco todo. Acredito que aquela ideia de vencer e convencer não se aplicou nesse jogo, porque se vencer a Chape por goleada já não era parâmetro para muitos, ganhar apenas de 1-0 com gol no finalzinho então aí é para se preocupar mais ainda. E pior, como se já não bastasse esse susto que deram na gente, o nosso próximo jogo será contra o Fortaleza, que graças a Deus vem praticamente sem metade do time titular, com Ederson fora por contrato, Titi e Matheus Jussa fora por cartão e Crispim, Pikachu e Robson por lesão. Então pelo menos isso já dá uma breve animada, porque se esse time pegasse o Fortaleza do Vojvoda arrumadinho e com todo mundo presente, era checkmate na certa, mesmo que seja em casa, né? Enfim, jogando bem ou mal, pelo menos esse time do Silvinho ainda conquistou os 3 pontos, e agora com essa vitória a gente estaciona em sexto na tabela, e mesmo se ganhar do Leão no próximo final de semana, que aí vai ser o jogo de 6 pontos, o Corinthians ainda vai continuar no mesmo lugar, e o máximo que pode acontecer é cair uma posição pro Inter em caso de derrota. Então vamos ter aí mais uma semana inteira para trabalhar, descansar, comemorar e se preparar, porque ainda faltam mais 9 rodadas, e essa vaga na Libertadores, que é o nosso objetivo principal, matematicamente a gente ainda não está garantido. Então bora pra cima, porque nada está definido, hein, Fiel? Mesmo com a vitória em cima da Chapecoense, muitos torcedores, jornalistas e setoristas do clube não se conformaram com a dificuldade que o Corinthians teve para ganhar o jogo e continuaram com a pressão em cima do técnico Silvinho para que ele mostre mais futebol com esse time que tem em mãos. Porém, diferente de muitos, o jornalista PVC comentou o que acha sobre todas essas cobranças em cima do treinador, dizendo primeiramente que a culpa não é dele. Pois é, Fiel, em seu texto publicado no site do Globoesporte.com, ele fala sobre o Corinthians ainda não ter um time completo, já que os 4 reforços atuaram juntos praticamente apenas em 3 jogos, e coincidentemente, né, foram os melhores desde o começo do Brasileiro. Só que mesmo assim, o Timão continua lá em cima, em sexto, podendo até se classificar para a Liberta no ano que vem. E bem, além disso, ele diz que o Silvinho não é nem um Roberto Mancini da vida, que ele chegou a trabalhar na Inter, porém, ele foi contratado para montar uma equipe que claramente não estava pronta, e que esse processo de construção poderia demorar mais de uma temporada, como vai ser o nosso caso mesmo, já que com essa lesão do Willian, ele só deve voltar a jogar em alto nível mesmo lá para os últimos dos últimos jogos, mas praticamente ele vai ser mais importante mesmo apenas no ano que vem. E bem, até lá também o Renato, o Juliano e até o Roger Guedes, que parece já estar em seu auge físico, vão estar muito mais do que 100%. Porém, mesmo com tudo isso, uma coisa não dá para negar, o time não está jogando bem, e aí pode ser a culpa do Silvinho, do Cássio, da defesa, do meio, enfim,
enfim, o time não está jogando bem. E se a gente está em sexto hoje, né, que como ele colocou no texto, se o Corinthians está em sexto hoje não tem por que reclamar, eu acho que aí é muito mais demérito desses times que estão lá em cima do que o Corinthians que está fazendo o que pode. Então assim, eu acho que o Corinthians tem tradição, tem time, tem camisa, tem tudo para estar muito mais acima do que tá na tabela hoje. Sexto lugar pra gente pode ser uma coisa mais confortável se comparar ao começo do ano? Claro que sim, mas com o time que a gente tem hoje, dava pra gente estar ali pelo menos entre os 4 brigando, quem sabe até pelo título, né? Enfim, né, fiel? Estamos confortáveis na tabela, mas o futebol está muito, mas muito abaixo da expectativa criada e até mesmo do que eles podem jogar. Vocês não acham isso? Comentem aí. O Corinthians deve ganhar um grande reforço para suas próximas partidas nesse final de ano. E não, ainda não é o William, infelizmente, mas sim o volante Rony, que nesta terça-feira finalizou o período de recuperação de sua lesão no joelho e já foi liberado para as atividades com o restante do grupo normalmente. O jogador, vale lembrar, estava fora desde o dia 13 de setembro da partida contra o Atlético de Goiás. E agora, certamente deve voltar aos poucos, assim como seus demais companheiros que também estavam lesionados nesse ano, só que de qualquer forma, já vai ser de grande ajuda para esse meio campo, que ultimamente ganhou muito com a entrada do Duqueiroz. Então, se por acaso o Silvinho resolver manter essa dupla de volantes, com o Juliano no meio e o Renato Augusto de falso 9, eu acho que seria uma excelente escolha em optar por colocar o Du com o Rony no meio, ou até o Du com o Cantígio mesmo, tá tudo certo, porque esse Gabriel que tudo bem, é um volante mais marcador e na teoria é muito mais importante na defesa, acaba não repetindo isso na prática, porque a gente só vê um volante perdido em campo, fazendo uma função que o próprio Duqueiroz vinha fazendo e também não ajudando em praticamente nada ofensivamente, coisa que o Rony fazia bastante, já que vira e mexe ele estava pisando na área. Vale lembrar até que ele já soma 3 gols e uma assistência nesse brasileiro. E também, né, além desse bom papel ofensivo que ele tinha, ele também defendia muito bem por causa de sua intensidade, fora que ele também é um garoto e pode valorizar bastante se jogar bem nesse final de ano. Ou seja, tem tudo para ser o titular no lugar do Gabriel, e se for para jogar com 2 volantes, como eu falei, que jogue com Du e Cantígio, ou de preferência com Du e Rony. O que vocês acham, fiel? O retorno do Rony vai ser primordial para esse time no final do campeonato? Ou só chega para somar e tá tudo certo? Comente aí. Após o YouTube e a Record anunciarem que vão transmitir o Paulistão no ano que vem, outra grande empresa resolveu entrar nessa briga e tentar se aproveitar das fatias deixadas pela Federação Paulista. Estou falando da HBO, que nesta semana adquiriu os direitos do campeonato e também será mais uma empresa a exibir os jogos do estadual no ano que vem. Porém, como eu falei, eles apenas se aproveitaram e pegaram uma fatia, já que como a Globo não conseguiu chegar a um acordo com a federação, então acabou que eles resolveram segmentar os jogos em cada lugar, tendo tantos jogos na internet e tantos na TV fechada. Agora, para ser mais exato, o YouTube conseguiu garantir 16 partidas, a Record mais 16 e a HBO pegou 28. Ou seja, ainda não chega nem perto de completar todos os jogos desde a primeira rodada até a final. E por isso eu acho que a Globo vai acabar voltando atrás na decisão e negociando como está fazendo agora para ter o direito de exibir os 114 jogos do Paulistão. Porém, até o momento isso segue em aberto. Enfim, se a gente já achava ruim quando tinha Corinthians na Sul-Americana porque o jogo era na DAZN, então se acostumem porque agora vai ter no YouTube, vai ter na Record e na novidade da vez que é a HBO, que eu sinceramente estou muito curioso para ver como eles vão fazer, né? Se chegar ali no nível da TNT Sports, pra mim tá no ideal, mas bora ver, né? Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!